E aí pessoal, tudo certo? Como vocês sabem, eu sou o André Sapão e hoje estou aqui com o Marlon Girardello. Estamos de novo aí para discutir um tema tranquilo, bacana aí. É uma dúvida que muitos têm, ou acontece muita confusão quanto a isso, e eu acredito que a gente vai conseguir botar um pouco mais de luz nesse tema aí, dar uma ideia melhor a respeito dele. Vamos conseguir? Vamos conseguir, né? Pelo menos ajudar, né? Finalizar o tema é um pouco mais complicado, mas dar uma ideia melhor a respeito do assunto, creio que a gente consegue. O tema hoje, pessoal, é Deus do Antigo Testamento versus Deus do Novo Testamento. Por que esse tema, né? Porque analisando algumas passagens, parece que Deus sofre com oscilação de humor, né? No Deus do Antigo Testamento ele está meio irado, tem umas regras. Já no Novo Testamento ele está mais calminho, misericordioso. Será que é isso aí, Marlon? O que você acha? Se a gente pegar uma leitura superficial da palavra, tanto do Novo como do Velho, parece que Deus no Antigo Testamento era um Deus muito de justiça, né? Um Deus muito cheio de regras também, de se irar, isso. Tinha regras para várias coisas, né? E no Novo já parece que não, já parece que ele está mais sossegadinho, vai mais na graça, vai mais na misericórdia. Mas tem essa distinção, Marlon, lei e graça? O que você acha, Marlon? Como é que a gente pode ver o Antigo e o Novo Testamento? Pois é, muito se separa isso, né? O Velho Testamento é um tempo só de lei, e o Novo é só de graça. Mas será que essa divisão realmente existe biblicamente? Então vamos trazer uns textos aí para tentar mostrar essa... Eu estava vendo aqui a questão de Nínive, né? Era uma cidade que estava condenada. O que Deus fez com Nínive? O que aconteceu? Vamos pegar o texto aqui para a gente entender melhor, poder exemplificar melhor a questão. Para quem quer acompanhar, está em Jonas capítulo 3, versículos 4 a 10. Só preparando aqui nossa Bíblia digital. E é isso aí. Jonas 3 a partir do capítulo 4. Do versículo 4, capítulo 3. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone sua ira, e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Esse é um bom texto de referência quanto Deus, na sua graça e na sua misericórdia, agiu no Antigo Testamento, né? É verdade. O povo se arrependeu, o povo procurou se prostrar a Deus, e Deus retirou sua mão, vamos dizer, né? Isso, ele se arrependeu, entre aspas. Se arrependeu, né? Ele usou de misericórdia com aquele povo, né? Exatamente. Poupou o povo da destruição. E nós temos outros exemplos aqui, que é Davi, que comete adultério, mas é chamado ainda no Antigo Testamento como homem. Esse foi até o texto que a gente comentou no vídeo passado, né? Que o Davi com Batseba lá, né? Ele traiu até a confiança do seu general de guerra lá. Se deitou com Batseba. Isso gerou vários problemas para ele. Consequências depois, com certeza. Mas ao decorrer do tempo, Deus ainda considerou ele como sendo o segundo coração de Deus, né? Por causa da humildade dele, né? Pelo arrependimento, obras, claro. Pelo arrependimento dele, né? Então Deus ali agiu também de misericórdia e de graça com Davi, né? Exatamente. Por outro lado, a gente tem um caso curioso no Novo Testamento, que é até uma exceção, mas a gente precisa falar nele, que é o caso de Ananias e Safira, não é, Marlon? Esse talvez seja um texto o mais forte, talvez, do Novo Testamento, exatamente, que explica bem como Deus também agia de ira e de justiça no Novo Testamento. Então, exatamente, essa separação, ao decorrer do tempo a gente vai entender que ela realmente não existe. Pode ser que Deus realmente agiu mais no Velho Testamento
com ira e com justiça, mas isso não era uma regra, né? Exatamente. Foi pontual, né? Naquele momento ele fez isso. E a gente vai explicar por que isso acontecia depois, né? Só para explicar um pouco Ananias e Safira, o contexto é o seguinte: estavam levantando dinheiro para ajudar o povo, ali a comunidade de Atos e tal. O que aconteceu? Vou ler aqui em Atos 5, né? Eles venderam uma propriedade, né? Mas retiveram uma parte do dinheiro para si. A questão foi querer doar, né? Parecendo-se como bons, mas na verdade estavam retendo uma parte para eles, né? Pode parecer estranho, né? Mas a questão era o seguinte: Pedro até deixa bem claro, né? Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ou seja, ele vendeu uma propriedade, disse que recebeu 1.000, mas na verdade recebeu 1.200 e ficou com 200 para ele. Ele quis, na verdade, fazer uma média ali, né? Um jeitinho brasileiro. Ele não precisaria falar que aquele valor era o total, né? Ele poderia dar metade e falar, não, isso aqui é a metade. Mas não ele não teria problema, mas ele quis sobressair nesse caso, né? Eu vou te dar uma lida rápida aqui no texto, para a gente poder acompanhar. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, o restante levou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não te pertencia e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. O grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Aí na continuação do texto ali, Safira vai entrar no templo também e vai morrer da mesma maneira. E ambos vão morrer, né? Porque mentiram ao Espírito Santo, né? Diante da apóstolos, né? Exatamente. Então, Deus ali quis fazer justiça, né? Mostrar pro povo que o negócio não era tão frouxo assim, né? Não era brincadeira. A mão dele estava ali e quando ele precisasse agir com justiça e ira, ele ia agir. Outro exemplo que a gente estava conversando, né? A igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, né? Era uma igreja assim que era próspera, tinha obras, mas Deus considerava morna, não tinha aprovação de Deus, né, Marlon? Não era nem quente nem fria. Exatamente. Né? Deus disse que preferia que fosse fria. Exatamente. Né? Não desse esse migué assim, tô mais ou menos. Tô mais pra lá do que pra cá, enfim. Então, são maneiras com que Deus mostra a questão da justiça, daquilo que Ele espera do povo, né? Do povo dele. Até a gente pode citar também o caso do Jesus e os mercadores do templo. É verdade, eu ia citar esse agora. Ele cirou, será que ele bateu na galera? Olha, na galera não sei, mas que ele deu uma destruidinha. Não, mas bater não bateu, gente. É que no conhecimento popular o pessoal acha que Jesus agrediu os mercadores, mas se você ler o texto ele não agrediu. Mas continue, Marcos. Sim. Se a gente lê o texto, a gente vê que a crítica dele era sobre a casa de oração tá virando um comércio. Exatamente. Né? Era ira contra o pecado. O pessoal estava vendendo tudo que era coisa ali onde era reservado para o pessoal orar. Para o pessoal orar. Então, exatamente. Ali Jesus agiu de ira, né? Agiu de justiça para que fosse se cumprir, né? A vontade de Deus, que era para que aquilo fosse uma casa de oração. E assim como Jesus, a gente tem também ter ira contra o pecado, certo? Então, guerra, né? Exatamente. John Piper fala que a gente tem que fazer guerra contra o pecado. Isso mesmo. Estamos numa guerra e sabemos que somos vencedores ainda por cima, né? Em Cristo Jesus, não em nós, né? Pelo Espírito, né? Pelo Exatamente. Espírito Santo. E, gente, para chegar na conclusão e para chegar no porquê de tudo isso, né? Será que Deus ele sofre de oscilação de humor? A gente vai ler Hebreus 8, versículos 6 a 7, que vai esclarecer muitas das nossas dúvidas. Diz o seguinte: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança, o Antigo Testamento, fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. E ainda prosseguindo: não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Livro de Êxodo.
visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Aqui em Hebreus, o livro todo de Hebreus, principalmente o capítulo 8, ele quer enfatizar o que é o Antigo Testamento, o que é o Novo Testamento. A questão não é que as coisas mudaram. A questão é que o relacionamento de Deus com o homem, a essência não mudou, mas a forma mudou. No Antigo Testamento nós tínhamos várias leis, e parece até esquisitas, mas na verdade elas regulamentavam a adoração do povo a Deus, não é, Marlon? Era a maneira que Deus achou para com o povo de fazer, né? Exatamente. Com Jesus foi aperfeiçoada essa relação, né, de Deus com o povo, né? Então, a questão, gente, não é que Deus é diferente. A questão é que a essência é a mesma. Deus quer se relacionar com o seu povo, mas a forma é diferente, né? Ainda em Hebreus e em Gálatas fala que a lei serviu como um aio, como um tutor, como um guia para chegar a Cristo. Que o Antigo Testamento são as sombras dos tempos futuros. Quais são os tempos futuros? O Novo Testamento, né? Então, o Antigo Testamento ele é um rascunho do Novo Testamento. Então, a gente tem que considerar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Mas o Deus... A revelação é progressiva, né? Então, a gente tem que ler do velho para o novo. Muito bem. Isso foi se aperfeiçoando ao decorrer do tempo. Exatamente. Tanto que vários livros do Novo Testamento citam o Antigo Testamento. Mateus é o livro que mais cita versículos do Antigo Testamento, né? Então, nenhuma coisa é desprezada em relação a outra. O próprio Jesus, né? Ele cita muito mesmo. A lei dos profetas de Moisés, né? Isaías, principalmente, que como ele era messiânico, né? Citou a vinda dele, ele citou bastante, né? Exatamente. Outra coisa, né? Você pode ir perguntar, mas, poxa, gente, para que aquele monte de sacrifício lá, né? no templo, etc. Gente, aquilo se chamava propiciação, expiação pelo pecado. O que acontecia? O animal morria por causa do nosso pecado. Ao invés de a gente morrer, morria o animal. Esse é o ponto até que muita gente comenta. Por que vai fazer judiaria com os animalzinhos? Né? Quem tem mais apego por animal, assim, todo mundo tem, na verdade. Deus deixou que a gente cuidasse deles, né? Exatamente. Mas essa foi uma maneira que Deus escolheu para não punir um homem. Isso. Exatamente pelo que tu falou, da propiciação, né? Tornar propício, tornar aceitável o povo, né? O que acontecia na propiciação, né? Era uma maneira de Deus manifestar a sua graça, né? Pois ele poderia simplesmente eliminar o povo, né? Aquele povo pecador, destruiu com ele como fez no dilúvio, né? E quando ele fez no dilúvio é porque a medida do pecado do povo era muito grande, já não dá mais para suportar, né? Pelo relato tu vê, assim, Deus estava de saco cheio, já estava no topo, né? Já, né? Tava faltando a última gota cair ali, porque o povo se rebelou muito contra ele, né? Exatamente. Então ele podia eliminar o povo, mas ele mesmo estabeleceu aquelas regras esquisitas para que, quando cumpridas, elas expressassem a sua graça e preservassem o seu povo. Ou seja, através da lei, o povo atingia a graça. Através da lei, o povo não era consumido, eliminado e podia ter um relacionamento com Deus, né? Mas outra coisa, Marlon, mas esse Deus do Novo Testamento, ele parece mais, né, amigo, assim, face a face, né? No Antigo, será que ele não era assim? E aí, gente, eu chamo a atenção para uma das palavras usadas para falar sobre Deus, que é Javé, né? O que quer dizer Javé? Quer dizer, eu sou, ou sempre estarei sendo, aquele que traz à existência tudo que existe. Ou, como gostam de dizer os judeus, o Eterno. Javé é uma abreviação do eu sou o que sou, dito por Moisés em Êxodo 3, versículos 13 a 14. Ele representa o nome pessoal do Deus vivo, que age na história do seu povo. É o Deus da aliança com o povo que sai do Egito, destacando a imanência divina em Êxodo 20. Ou seja, Deus atua na realidade do seu povo, livrando-os da escravidão do Egito. Ele é um Deus pessoal, ele quer um relacionamento. E outro ponto que sempre é muito falado na questão do Antigo Testamento é o Espírito Santo. A gente acabou de falar de relacionamento pessoal, que mesmo no Antigo Testamento Deus queria não só o bem do coletivo, mas do indivíduo, que ele buscava ser um Deus do dia a dia, do cotidiano. Por isso a questão do maná lá no deserto. A cada dia Deus se mostrava presente na vida do povo. E com o Espírito Santo? O que tu acha, Marlon? Será que tinha, não tinha? Então, Por que tem isso aí? Há uma confusão em questão do Espírito Santo, porque quando Jesus subiu ao céu, ele falou que deixaria o Consolador, né? Há uma interpretação que o Espírito Santo começou a agir a partir daquilo, né?
Mas isso não faz muito sentido, né? A gente fica pensando, tá, e o pessoal do Velho Testamento, Era salvo como, quem viveu no Velho Testamento foi salvo pelo quê? Ou foi santificado pelo quê, né? Pelas obras? Não faz muito pois sentido. Pois tem um vídeo do Mauro Meister, a gente vai deixar ali no vídeo, que fala justamente sobre isso, e ele enfatiza isso, né? Como é que as pessoas eram salvas? Pelas obras? Mas, o Novo Testamento fala que não pode salvar pelas obras, mas a gente não via o Espírito Santo agindo, ou será que a gente entende que o Espírito Santo age somente como agia no Novo Testamento? Né? Eu tenho uma ideia que ele age de maneira diferente, talvez, pelo que a gente lê, né? Ele não se faz tão presente, mas ele ali estava, né? Deus não criou uma terceira pessoa no Novo Testamento. Já estava desde o começo. Você sempre esteve ali sendo um Deus triuno, né? Exatamente. Então ele também estava no Velho Testamento, operando a santificação, operando a salvação, até a questão de chamar a Cristo, né? O Espírito convencer a pessoa do Cristo que haveria de vir, né? Exatamente. Porque o pessoal do Novo Testamento, ele criam no Cristo que já veio. Essa é a diferença, né? Exatamente. E o pessoal do Antigo cria no Cristo que haveria de vir. Isaías, né? Como é que Isaías... É a fé do que já veio e a fé do que há de vir. Isso. Mas a questão é em cima da fé e da graça ainda. Isso. Continua sendo a mesma regra. Deus é o mesmo, ele atuava de formas diferentes, né? Porque no Antigo Testamento tinha a questão dos profetas, né? Eles recebiam o Espírito Santo em momentos específicos, para finalidades específicas, né? Mas existia. Não existia como no Novo, mas existia, né? E a questão da salvação foi o que o Marlon comentou, né? Pelas obras não pode ser, né, gente? Então é só pela fé em Cristo, né? E o Espírito existia desde o começo do mundo, porque é a Trindade, aquela questão que a gente já conhece. Então, gente, finalizando, o que a gente pode concluir disso tudo? Basicamente que Deus é imutável, gente, né? Isso é citado em Malaquias 3:6, no Salmo 102, versículos 26 até 27. E quer dizer o quê? Que ele é absolutamente confiável, que ele não muda. Você pode até questionar, mas não, eu ainda acho que Deus age de formas diferentes, que no Antigo ele é irado, ele quer muita regra, ele não quer aceitar, ele qualquer coisinha já está eliminando as pessoas, o povo. Mas, gente, o segredo para entender tudo isso realmente é olhar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Ambos se complementam, né? A gente não pode pegar uma receita de bolo e fazer metade dela, a gente tem que fazer toda para o bolo ficar gostoso, né? Se só misturar o ingrediente e não for para o forno, não vai ficar legal, né? A Bíblia é um todo, né? Não tem como analisar só o velho ou só o novo, tem que analisar o contexto geral, né? Exatamente. Então vamos ler Malaquias 3? Os textos ali que referenciam. Eu já vou nos Salmos aqui, tu vai lendo Malaquias. Pode ir lá, Marcos. Malaquias 3:6. De fato eu sou o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Então, ali, através do profeta Malaquias, ele fala, não, Deus não muda. Aquilo que eu falei para vocês, eu estou mantendo agora, né? Vocês não foram destruídos, apesar do pecado de vocês não foram destruídos, né? E no Salmo 102, versículo 26 a 27, fala o seguinte: eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. E a gente finaliza a nossa reflexão hoje com uma conclusão que a gente chegou a partir de outro vídeo do Mauro Meister, que amar a lei de Deus é amar a graça. Ou seja, se você obedece à lei do Antigo Testamento, automaticamente você já está sendo agraciado por Deus, porque Ele podia destruir a mim e a você, mas pela graça dele, Ele os mantém vivos. É isso aí, Marco. É isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Espero que isso tenha botado um pouco mais de luz nessa questão. Qualquer dúvida, você sabe onde encontrar a gente, né? Tá bom. Valeu, gente. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.